Fala, Render People! Olha só, me chamo André Alencar e nesse vídeo o meu único objetivo é te apresentar a profissão que mudou a minha vida. Eu quero te explicar o que é ser um artista 3D. Para você, de repente, que gosta de tecnologia, que curte computador, que gosta de arte, fotografia, render, né? De arquitetura ou até de marketing. Eu quero te apresentar esse mundo mágico do 3D, te mostrar as técnicas, as estratégias que vão te fazer, presta atenção nisso, transformar projetos em imagens incríveis. Imagens incríveis em clientes. Clientes em reconhecimento e dinheiro no seu bolso, consequentemente, tá? E no final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode ter acesso de presente a um dos recursos que eu apliquei no meu estúdio 3D e que me fez dobrar de faturamento e ter 2 vezes mais tempo livre. Relaxar o dia inteiro, a noite toda. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Em primeiro lugar, o que é um artista 3D? Vamos lá, só para você saber, a arte em 3D, ou CGI, né, como a gente chama, imagens geradas por computador, computação gráfica mesmo, tá em todo lugar. Nos filmes que você assiste, nas séries que você consome, nos jogos que você joga, nos produtos que você vê, né, e compra inclusive pela internet, roupa, tênis, nos comerciais que passam na TV, nos flyers, outdoor, propaganda de construtora, de incorporação, escritório de arquitetura. Não se engane, tudo isso hoje é criado dentro do computador. Por esse maravilhoso profissional, diria excelente, o artista 3D. Meu Deus, Ander, quanta coisa! E dá dinheiro esse negócio? Bom, vamos pensar aqui, tá? A indústria do cinema é uma indústria de quase 70 bilhões de dólares. A indústria dos games é ainda maior, 180 bilhões. A indústria da construção civil é de mais ou menos uns 15 trilhões de dólares. Agora pensa comigo, todo filme precisa de efeitos especiais, cenários, personagens, todo jogo precisa de itens, né, roupas para os personagens, todo projeto também de construção precisa de 3D, tanto para construir quanto para divulgar o projeto, para vender mesmo apartamentos, salas comerciais, enfim. E por isso o artista 3D não fica sem trabalho nunca, gente. O cara que domina essa habilidade, ele tem trabalho para sempre, em qualquer indústria que ele quiser atuar. Agora, como é que eu recomendo para iniciar nessa profissão? Qual é o passo a passo ou os primeiros passos? A primeira coisa que você precisa saber é o que você mais gosta. Você, de repente, quer ser um artista 3D para trabalhar no cinema? Ou você quer ser modelador de personagens? Você quer ir para publicidade, de repente, trabalhar com produtos? Ou na área da arquitetura? E aqui eu vou te dar uma recomendação de alguém que está quase 30 anos nesse mercado, tá? É uma vida inteira dedicada a essa profissão. Se você está começando, se quer experimentar esse mercado, comece pela arquitetura. Não, você não precisa ser arquiteto, não precisa ser formado em arquitetura não, tá? O que você vai fazer é aprender a representar projetos de arquitetura em 3D. E por que eu recomendo isso? Primeiro, é um mercado que é o mais fácil de começar, tá? A barreira técnica é a mais baixa de todas. É o nicho mais fácil de começar no 3D. Você não precisa ser formado, como eu disse, para poder trabalhar com isso. Você pode trabalhar de casa, no seu computador, no seu notebook, atendendo projetos e clientes de qualquer lugar do Brasil, inclusive do mundo. Segunda dica que eu dou é o mercado que está em altíssima demanda. Todo arquiteto, todo designer de interiores, todo escritório, toda construtora, incorporadora, empreiteira, toda essa galera precisa de 3D para todos os projetos delas, sem exceção. Então tem bastante trabalho, na verdade tem muito trabalho. E o terceiro, também tem espaço de sobra para você crescer. Por exemplo, eu comecei no 3D de arquitetura e não saí mais, porque eu entendi o caminho para cobrar muito bem nesse mercado, nesse nicho, né? E eu ensino isso aqui todos os dias no meu canal. Inclusive recomendo que você se inscreva aqui no canal para não perder mais conteúdos como esse, tá? E falando nisso, talvez a gente queira saber, né? Tá, mas afinal de contas, quanto é que ganha um artista 3D de arquitetura? Bom, como em todo mercado, isso vai depender bastante de algumas coisas. Por exemplo, do seu nível de habilidade, qualidade, experiência, né? Dos tipos de clientes que você atende, os tipos de projeto que você vai fazer. Mas vamos a alguns números aqui, tá? Muitos dos meus alunos, eles começaram sozinhos no 3D de arquitetura, cobrando, sei lá, R$100 até uns R$350 por cada imagem de arquitetura. O normal, tá? Em um projeto de arquitetura é precisar de 10 a 20 imagens desse projeto. Ou seja, em um único projeto, em um único mês de trabalho, não seria nada ousado pensar em uma média de R$2.000 a R$7.000 por mês, tá? Para começar. Agora, atendendo clientes certos, com projetos certos. Aqui no meu estúdio, por exemplo, a gente cobra entre R$2.000, R$4.000, às vezes R$5.000 em uma imagem. E como geralmente são projetos maiores, com 30, 50 imagens cada, o faturamento por projeto chega tranquilamente aí na faixa de 100 mil, 150 mil, 200 mil reais. Agora, o que você precisa fazer para conseguir cobrar bem? Ter bons clientes. Bom, começar com o pé direito, né, nessa profissão, vamos dizer assim. Eu considero que você precisa de 3 coisas, tá? Então anota aí, por favor. Porque a primeira delas
é o que eu chamo de render brabo. Ah, o que é isso, André? Render brabo. Render brabo é uma imagem em 3D de um projeto de arquitetura criada pelo computador, que é tão realista, mas tão realista, que chega a confundir com uma foto, que você olha e não sabe, tá? Se aquilo é um render, é uma foto, já aquilo tá pronto, mas não é só um projeto. Bom, o problema é que falando assim, muita gente não entende. Então eu prefiro mostrar para você. O que você está vendo na sua tela são alguns renderings dos meus alunos, de alguns mentorados também. Consegue perceber o grau de realismo dessas imagens? E por que isso é importante? Porque esse tipo de imagem é responsável por gerar desejo no público que está interessado em comprar esses projetos. Ou seja, esses apartamentos, né, casas de alto padrão, espaços comerciais, enfim, qualquer projeto do mercado de arquitetura. Agora imagina só, se eu, de repente, um construtor, tô lá investindo milhões para construir um prédio lindo, maravilhoso, né, tomando risco, né, com o meu investimento, e aí as suas imagens, por serem realistas, por realmente ser o que eu chamo de render brabo, me ajudam a vender esses apartamentos antes mesmo de eu começar a construir. Quanto que vale isso? Quanto vale eu faturar milhões sem ter que gastar milhões antes? Acho que vale eu te pagar 100 mil para fazer um pacote de marketing e imagens que vão vender isso, certo? Bom, é exatamente assim que funciona. Inclusive, se você quiser aprender o que está por trás desses renderings brabos que você viu, o passo a passo para alcançar esse nível de qualidade, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Para você conhecer o Masterviz. Bom, é só clicar aqui e assistir, inclusive, uma aula gratuita que eu separei para você, beleza? Bom, agora além do render brabo, tem mais duas coisas que você precisa, beleza? A segunda coisa é o seu portfólio. Ora, como eu mostro o que eu sei fazer? Como eu mostro que eu tenho um bom trabalho ou que eu sei fazer um bom trabalho? Bom, no mundo normal, eu posso criar um cartão de visitas, né, entregar para as pessoas e ali diz meu nome e com o que eu trabalho. Mas no mercado de 3D de arquitetura, esse cartão de visitas é o meu portfólio, tá? Ele vai mostrar visualmente, realmente, né, o que você faz e que qualidade você atinge, que tipos de projeto que você é capaz de representar em 3D, tá? Para quem vai te contratar, isso é extremamente importante. E aqui eu vou te entregar o ouro. Quais são as imagens que você precisa ter no seu portfólio para trabalhar com 3D? Eu vou te passar uma lista aqui, ó, para trabalhar com lançamentos imobiliários, que são os melhores clientes que realmente investem pesado nessas imagens que você pode ser capaz de fazer. Vamos lá, a lista é imagem de fachada, né, de torres de apartamentos, imagens de áreas de lazer como piscina, salão de festa, salão de jogos, brinquedoteca, imagens internas dos apartamentos, obviamente, onde as pessoas vão viver, que é o living, né, que é a parte integrada ali da sala de estar, sala de jantar, cozinha, suíte, banheiro, plantas humanizadas, tá? Essa muita gente esquece. Isso é o que eu considero ser o mínimo para você ter no seu portfólio. É o que um cliente vai chegar no seu perfil, vai olhar e vai dizer, opa, esse cara aqui sabe fazer todas as imagens que eu vou precisar para o meu projeto. E aqui um conselho para você, tá? Na hora de pensar no seu portfólio ou até para decidir onde você quer atuar, escolha bem o nicho, tá? Que você quer atender dentro do mercado de arquitetura. Porque você pode começar, de repente, atendendo arquitetos autônomos. Eu mesmo comecei assim, tá? Com projetos pequenos, mais simples, e conforme você foi evoluindo, pegando confiança, atendendo arquitetos maiores, escritórios de arquitetura, mas de verdade o que eu considero ser a meta, né? O que eu acho que você deve considerar como objetivo final é realmente, como eu disse, atender as construtoras e incorporadoras. São empresas que constroem projetos um pouco maiores, né? Prédios de 5, 10, 20, 100 andares. Esse é o nicho onde moram os melhores clientes, que pagam bem, que trazem os melhores projetos, que vão te indicar para mais clientes, que vão te dar uma boa margem de lucro naquilo que você vai fazer em 3D. E a terceira coisa que você vai precisar é ser um bom profissional. Ontem eu estava até conversando com o Rui aqui da Office 3D Academy, que é a minha escola de 3D para arquitetura. E, cara, como tá fácil se destacar hoje em dia, sabia? Porque muita gente me fala que o mercado tá saturado. Eu acho engraçado isso. Realmente, né, se jogar uma pedra para cima, ela cai já com um artista 3D grudado. Mas assim, ó, tem muita gente trabalhando em todos os outros mercados. Mas de verdade, como tem tanto profissional que não tá sabendo fazer o mínimo. Com o mínimo eu quero dizer o seguinte, ó, prestar um bom atendimento ao cliente, né, ser educado, ser rápido, né, em responder ele, não deixar ele no vácuo, ser atencioso com isso, ser proativo, pensar com carinho no cliente, nos problemas que ele vai ter e como resolver esses problemas. Bom, o cliente vem, te pede um orçamento, o cara mal dá atenção, deixa o cliente, né, sem resposta. Quando dá algum problema, o cara joga a culpa no próprio cliente, ou no computador, ou em qualquer coisa. Então, se você fizer o mínimo, for um bom profissional, íntegro, ético,
ético, preocupado com a qualidade do teu trabalho, do seu comercial, do seu atendimento, eu te garanto que só por isso você já vai se destacar, vai estabelecer o seu nome no mercado e vai crescer. E agora um conselho extra, um bônus só para você que ficou aqui comigo, tá? Inclusive faz o seguinte, ó, escreve ó, hashtag até o fim, comenta aqui para eu saber que você realmente consumiu esse conteúdo com o mesmo carinho que a gente teve para preparar ele para você, beleza? E isso que eu vou te falar agora é uma coisa que me fez dobrar os lucros do meu estúdio, aqui da minha empresa, e ao mesmo tempo que eu passei também a ganhar mais, eu consegui começar a trabalhar menos por causa disso. E eu tô falando da inteligência artificial aplicada à renderização de arquitetura. Se tem um conselho que eu posso te dar é invista em aplicar IA da maneira certa no seu trabalho. Seja um agente do ChatGPT para te dar um direcionamento, para te ajudar a organizar a sua carreira, seus estudos, ou seja, também aplicando IA no trabalho com 3D mesmo. Deixar as imagens mais realistas, criar animações, renderizar print de SketchUp, enfim. Olha só, eu não quero só ficar no conselho não, eu já quero também te dar algo prático para você aplicar agora, assim que esse vídeo acabar. De que maneira? Aqui na descrição do vídeo, tá? No primeiro comentário também fixado, eu vou deixar um link com um agente treinado por nós aqui da Off3D Academy. Esse é o agente que a gente chamou de O Conselheiro. O que eu quero que você faça, clique no link, acesse O Conselheiro e converse com ele sobre tudo que você viu nesse vídeo. Use ele como um conselheiro de verdade, pergunte sobre o mercado, sobre as oportunidades que existem no mercado, como dar os primeiros passos. De verdade, eu espero que esse vídeo seja realmente um guia para você, que você possa dar os seus primeiros passos nessa profissão que mudou a minha vida e mudou a vida também de milhares de pessoas que hoje vivem de renderização de arquitetura. Um forte abraço e dá-lhe render!